Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso programa ADMP, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula. Curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Queridos, a paz do Senhor, a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo dessa lição, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática da nossa lição, ela é a seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história, A nossa lição de hoje, então, ela vai tratar desse assunto, do apóstolo Paulo e da perseguição que Paulo empreendeu ali contra a igreja que estava iniciando, naqueles primeiros momentos que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. O objetivo dessa lição é conscientizar aí a todos sobre a perseguição da igreja na terra, porque a igreja sempre foi perseguida, não foi só nesse início, quando ela estava sendo gestada ali no livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo e do Pentecostes, mas a igreja ao longo desses 2000 anos, ela sempre foi perseguida. Então vamos trabalhar um pouco esse assunto, e hoje nós estamos apresentando aqui alguns slides para os irmãos, para ficar mais fácil dos irmãos poderem acompanhar aí a nossa lição, tá? Para nós conseguirmos tratar desse momento, desse fragmento aqui da história, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o período interbíblico. E por que isso é importante? É importante porque nós vamos conseguir entender o porquê Paulo começou essa perseguição contra a igreja. Na aula passada nós tivemos muitas informações que o professor Gesrael passou aqui para nós, mas esse é um ponto importante de nós trazermos aqui. Quem é mais antigo lembra que as Bíblias antigamente, ela tinha uma página branca no meio entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E essa página branca, os irmãos diziam assim, foram os 400 anos de silêncio, onde não teve nenhuma profecia, onde Deus não falou nada, não tinha os profetas falando, nós tínhamos os outros atores da história do mundo, Os outros atores que eu digo é Babilônia, é a Grécia, são os medos e persas, a Síria. Então, será que Deus realmente ficou em silêncio nesse período, Será que ele não estava fazendo nada, O que nós vamos ver é que Deus estava preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Então, nesse período, meus irmãos, de mais ou menos 400 anos, nós tivemos, na aula passada, o encerramento aí do nosso terceiro trimestre, onde falou da monarquia do povo de Israel. E essa monarquia, ela se encerrou o reino de Judá mais ou menos em 580 a.C., mais ou menos 580. E eles ficaram 70 anos ali no cativeiro. E o rei Ciro, que era um rei ali da Síria, ele permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Embora Jerusalém não fosse mais uma nação, era um estado, um país subjugado por Babilônia, pela Síria, mas esse rei, ele permitiu que eles voltassem, reconstruíssem os muros de Jerusalém, reformassem o templo e voltassem com toda a adoração.
E eles voltaram para Jerusalém, e nesse período da volta para Jerusalém, nós temos o livro de Esther, nós temos alguns outros livros que hoje não estão na nossa Bíblia, né, como Macabeus, e esses livros vão contar um pouco dessa história que aconteceu da volta de Israel, da volta do povo de Deus para Jerusalém até chegar à época de Cristo, né? E nesse período, nós temos aqui um gráfico aqui bem pequeno, não está muito grande, nós vamos passar um outro aqui para os irmãos, que tem uma historinha um pouco melhor aí desses eventos, né? A Síria, eles perderam o comando do mundo para os gregos, mais ou menos aí em 330 a.C., e nós temos os gregos dominando toda aquela região ali de Israel, da Pérsia, né, hoje a Turquia, né, e todo esse norte aí da África, e um dos grandes expoentes dessa nação foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele gostava muito de... Eles não eliminavam as outras religiões, eles acabavam unindo todas essas religiões, e foi nesse período que foi traduzida toda a Torá e os livros proféticos para o que nós chamamos de Septuaginta. Isso aconteceu em Alexandria, lá no Egito, e eles levaram 70 eruditos ali, 70 pessoas que conheciam a língua hebraica, que conheciam o aramaico e o grego, e eles conseguiram fazer uma tradução dos livros do cânon do Antigo Testamento. Eles conseguiram fazer uma versão em grego. E essa versão, ela foi aí começada a ser disponibilizada para as pessoas. Então Deus já estava trazendo aí o Antigo Testamento para uma versão nova. Alexandre Magno, ele morreu e ele determinou 4 grandes líderes, né? E um desses líderes foi aí o Antíoco Epifânio, e esse líder, ele foi um dos que foi lá em Jerusalém, porque Jerusalém, os judeus já começavam a querer se rebelar, né? Já estavam se rebelando contra o governo dos gregos, e ele entrou dentro do templo e sacrificou um porco dentro do templo. E nessa época havia já grupos de fariseus, como o Judas Macabeu, e eles empreenderam ali uma guerra contra esse pessoal da Grécia, e eles conseguiram vencer. E ficaram mais ou menos 90 a 100 anos governando ali a província, ali, aquele pedaço de Judá, né, aquela região. E foi um período onde eles buscaram mais a Deus, onde eles serviram mais a Deus e começaram a aprimorar mais ainda toda a legislação, toda a cultura, toda a parte religiosa do judaísmo naquela época. Mais ou menos em 63 a.C., 63, já faltando pouquinho tempo para a chegada do Messias, né? Os romanos conseguiram vencer os macabeus e eles começaram a dominar a terra. Então, quando Jesus quando Jesus encarna aqui, né, nós temos esse período onde os romanos, eles estão dominando toda a região do povo de Deus. Então, eu trouxe aqui mais uma foto. Essa foto dá para ver um pouco ali a região da Europa, né, a parte sul, o norte da África, e nós temos aqui Alexandria, ali no Egito, né? Temos Jerusalém, onde eu fiz uma bolinha aqui em vermelho, uma bolinha maior, e nós temos aí nesse período também uma parte ali da igreja de Antioquia, que também era próxima da Cilícia, que foi onde o apóstolo Paulo, o pai do apóstolo Paulo, fugiu na diáspora. Esse é um ponto importante aqui da nossa lição, porque quando os
babilônicos, eles foram para Jerusalém, o que aconteceu? Muitos judeus, eles fugiram e eles foram para outras nações, eles foram para outras regiões. Uma boa parte desses judeus foram para Alexandria, no Egito, então eles fugiram para lá, e na época, um pouco antes da chegada de Cristo, nós tínhamos mais judeus na Alexandria do que na Palestina. Então, o apóstolo Paulo, ele nasceu de uma família de judeus, né? E esses judeus da diáspora, que haviam fugido da Babilônia 500 anos antes do nascimento de Cristo. Esse é um ponto importante da nossa lição para nós entendermos esse posicionamento do apóstolo Paulo quando a igreja chegou quando Cristo chegou e a igreja veio na sequência, falando do amor de Cristo. Esse resuminho é importante para nós entendermos esse período interbíblico, onde tem essa diáspora dos judeus, onde nós temos aí essas guerras e essa formação, vamos dizer, do farisaísmo, porque o apóstolo Paulo era um fariseu. E o que nós pegamos da nossa última aula com o nosso professor Gezael, Então nós tínhamos os judeus da diáspora, que eles estavam espalhados em várias partes, ali desse mapinha que nós mostramos, fugindo ali do cativeiro da Babilônia. Nós temos agora um idioma dominante, que é o grego, embora os judeus falassem o hebraico e o aramaico, mas a língua principal naquela época era o grego. Então é como se fosse o inglês hoje. Qualquer lugar do mundo que você for, a maioria dos países, se você falar o inglês, você vai conseguir conversar com as pessoas. Então, o grego, ele era o inglês daquela época. Nós tínhamos as sinagogas. Então, esses judeus, eles viram que não era possível mais voltar para Jerusalém e congregar só no templo. Então, eles começaram a construir sinagogas. E nós tínhamos várias sinagogas que eram congregações, vamos dizer assim, filiais da sede ali do templo, e essas sinagogas elas ficavam espalhadas em várias partes ali da região, tanto que Jesus, os discípulos, quando saíam de Jerusalém, eles pregavam nessas sinagogas, eram os espaços onde as pessoas poderiam ali falar da lei, falar da legislação, da religiosidade dos judeus, Nós temos uma outra situação que é a Pax Romana, onde os romanos conquistaram, eles garantiam uma certa liberdade. Você podia sair de um país para o outro, tinha menos assaltantes nas estradas, então você tinha uma certa segurança para você poder viajar. O outro ponto importante é que você tinha liberdade de culto, porque os romanos eles não proibiam ninguém de adorar o seu Deus. Você pagava uma taxinha ali e o seu Deus era encaixado no panteão de deuses ali de Roma. Então não tinha objeção. Então vivia uma época ali do politeísmo, Você tem muitos deuses, cada um adora o Deus que quiser e vida que segue. Outro ponto importante é que você tem a Septuaginta. Então você já tem todo o Antigo Testamento traduzido ali para o grego, que é uma língua que todos têm acesso. Então, muitas pessoas começaram a ouvir a história do povo hebreu, Esse povo que veio lá da Mesopotâmia com Abraão, e eles começaram a ouvir essas histórias desse povo. Você podia viajar pelo Império em qualquer região, porque hoje nós temos que apresentar os passaportes, Vou para a França, para a Espanha, para a Itália, vou para os Estados Unidos, eu tenho que tirar um passaporte e apresentar. Então, os romanos, eles davam uma espécie de passaporte. Você poderia entrar em qualquer país sem nenhum problema, aqueles países governados. Então, isso permitia a locomoção, a transição para muitos lugares. E o outro ponto é que os romanos eles controlavam todo o tráfego marítimo. Então, tudo era meio centralizado. Embora isso tudo esteja acontecendo, nós temos a cultura grega, de Helena de Troia, onde você tem toda aquela cultura grega, aquela filosofia grega acontecendo naquela época. Então, dentro desse contexto, é que nós vamos ter Cristo chegando
aí a terra. Então nós dizemos que Deus permitiu que tudo isso aconteceu, Ele não estava em silêncio, né? Deus não estava em silêncio, Ele estava moldando o mundo através das nações para a chegada do Messias. E nós temos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o que é essa plenitude dos tempos? É o momento em que Deus escolhe, que Deus entende no seu tempo kairos, né? Não no nosso tempo cronos, mas no tempo de Deus ele entende que agora é a hora. E Cristo é encarnado na terra. Nós temos um momento onde uma nação, ela é a poderosa nação ali, que é a nação de Roma. Essa nação, ela controla todas a política, a governança global. Nós temos um idioma único, nós temos um meio onde as pessoas podem caminhar sem nenhum problema dentro daquela nação. E é nesse momento que Deus escolhe para o seu Filho vir. Significa que nesse momento tinha menos pecado no mundo? Não, o contrário. É como o professor Gesael comentou na última aula, havia uma devassidão total, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus permitiu que o seu Filho viesse para mostrar ao mundo a sua misericórdia. Nós temos então, para nós entendermos um pouco mais desse aspecto do apóstolo Paulo, então Paulo ele era um filho de judeu da diáspora e o pai de Paulo mandou Paulo para Jerusalém para estudar o judaísmo, para ele se formar numa faculdade e ser uma pessoa ali bem experiente, né? Ter domínio daquela religião que era tão importante para eles. O apóstolo Paulo ele vem e ele estuda com Gamaliel. Então o livro de Atos vai trazendo toda essa historinha, Lucas vai contando essa biografia de Paulo para nós, e ele estuda com Gamaliel. E aí, nós temos naquela época, para nós podermos entender um pouquinho melhor essa nossa lição, nós tínhamos alguns grupos de judeus naquele período. Nós tínhamos os fariseus, que eu coloquei aí na tela para os irmãos, o pai do apóstolo Paulo, ele era um fariseu, que já vem lá daquela época de Judas Macabeu, que nós comentamos aqui, quase 150 anos antes de Cristo, então é um período longo da história. Eles são um grupo, uma boa parte desse grupo é zeloso, é fiel a Deus, tanto que Cristo diz para os discípulos: se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Então, os fariseus, eles eram os melhores que tinha do judaísmo naquela época. Embora eles não seguissem, algum deles não seguisse o que estava escrito, o que eles determinavam, né? Eles eram o exemplo da população. Nós temos Nicodemos, nós temos José de Arimateia, nós temos ali alguns fariseus, que nem o próprio apóstolo Paulo, que eles eram seguidores certinho da lei, né? E nós tínhamos um outro grupo que eram os saduceus. Os saduceus, eles eram da aristocracia daquela época, né? Aristocratas, eles eram os burgueses daquela época, os burocratas daquela época, e eles também eram religiosos, mas não acreditavam na ressurreição de Cristo, tinha algumas limitações ali. E acontece que esses dois grupos, tanto os fariseus como os saduceus, eles controlavam o sinédrio. O sinédrio era como a Suprema Corte. Então 50% era fariseu, 50% era saduceu. E eles tomavam as decisões para poder coisas mais simples, que não envolvessem a pena de morte, porque os romanos não permitiam que as religiões aplicassem pena de morte, os povos conquistados, eles conseguiam resolver de acordo com a lei deles. Depois nós tínhamos os zelotes e os essênios. Os zelotes, eles ainda eram daquele grupo que queria a independência de Israel. Eles queriam que Roma deixasse Israel como uma nação independente para tomar
suas decisões, eram mais políticos, né? Eram grupos políticos. E os essênios, que era um grupo de judeus que eles eram mais ascetas, né? Eles seguiam mais o asceticismo, que é aquela purificação, viviam mais afastados das pessoas. E junto com esses grupos nós temos os escribas, que eram aquelas pessoas que iam olhando a lei. Aonde está escrito? O fariseu, ele estava lá pregando no Sinédrio, e ele falava, não, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar. Aí o escriba era a pessoa que pegava lá a tábua, aquele rolo, né, que estava no pergaminho, ele abria e falava, isso aqui está em Isaías 61. Então ele dava um suporte, né, ele fazia a escrita, aquela tradução daquelas palavras. Dentro desse contexto, nós vamos entender agora o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele vê toda aquela movimentação dos discípulos, ele vê o Cristo, os discípulos comentando sobre Jesus Cristo, ele não acompanha muito aquele processo de Jesus com os discípulos, ele não está muito envolvido com isso. Ele se envolve depois quando ele começa a ver o que estava acontecendo. E qual era a preocupação de Paulo? Por que ele começou a perseguir a igreja? Porque Paulo entendia que o judaísmo era a única religião correta, era a religião correta, né? E ele entendia que por meio do judaísmo viria o Messias. Esse entendimento não estava errado, que o Messias viria dos judeus, viria do povo de Israel. Mas ele entendia que esse movimento cristão, ele poderia minar o que eles já tinham conquistado nos últimos 200 anos. Então nós temos ali os fariseus, né, que vem desde a época de Judas Macabeu, aquele movimento vem desde a época, os saduceus, eles vêm desde a época de Davi. Então assim, eram movimentos que eles buscavam o Messias que ia libertar o povo de Israel. E o apóstolo Paulo, quando vê eles falando de Cristo, pregando a Cristo, ele fica irritado, porque não é isso que eles estão esperando, né? Não é esse Messias descendente de Davi, porque os discípulos pregavam sobre Cristo, e Cristo tinha morrido numa cruz. E se você ver lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, você vai ver que maldito todo aquele que morrer no madeiro. Então, como que o Messias poderia ser alguém que morreu no madeiro? Alguém que vai contra o que está escrito ali na lei, né? Então, como que começou essa perseguição? Não está passando aqui, travou. Como começou essa perseguição, né? Essa perseguição, ela começou por quê? Porque ele era zeloso da lei de Deus, ele era zeloso da Torá, né? E eles não aceitavam esse Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, isso não encaixava na cabeça do apóstolo Paulo, não encaixava na cabeça dos fariseus e dos saduceus, que você teria um novo grupo religioso que poderia ameaçar um grupo religioso que já controlava a Suprema Corte naquele período, que já tomava todas as decisões. Então, esse é um ponto importante para nós entendermos, né? Ele tem toda uma linhagem, ele tem toda uma família, né, onde vem se cumprindo a lei, você tem um sistema estabelecido, e em determinado momento chega um Cristo, e esse Cristo começa a criar um novo sistema, começa a criar uma nova fé, uma fé que não depende de sacrifício de animais, uma fé que não depende de você estar lá no templo em Jerusalém, uma fé que não depende de você guardar o sábado. Então, todos aqueles rituais, aquelas festas judaicas que já existia naquela época, né, como a festa que saiu lá quando o povo saiu do
da Síria, né? Quando a Síria libertou, né? Quando eles escaparam daquela matança que o rei Assuero estava querendo fazer, eles criaram uma festa ali. Quando os macabeus venceram, eles também criaram uma festa. Então você tinha uma série de festas, você tinha uma série de rituais religiosos que Cristo pregava que não precisava de nada daquilo. Quando ele encontra a mulher samaritana no poço, ele diz, os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então o apóstolo Paulo não consegue entender isso, porque a fé cristã, ela se choca com todos aqueles rituais que eles já comandavam ali da Suprema Corte, né, do Sinédrio. Então ele começa a perseguir o povo de Israel. E os cristãos, né? E nós temos então uma segunda diáspora, iniciando ali uma segunda diáspora dos judeus, porque como eles estavam dentro da jurisdição romana, qualquer cidade que você fosse, o apóstolo Paulo ele conseguiu uma autorização com os romanos por meio do Sinédrio, então reuniu lá o Sinédrio, né? E eles conseguiram uma autorização para ir caçar esses irmãos em qualquer lugar que eles fossem dentro daquela região. Então não tinha para onde você fugir, porque com essa autorização do governo romano, quando eles chegavam nas outras províncias, nos outros lugares, aquele legislador romano que estava ali, ele ia olhar, não, ok, o fulano assinou isso aqui, pode entrar, pode levar todo mundo. E essa perseguição, ela era terrível, né? Ele levava mulheres, crianças, idosos, prendiam eles, açoitava, torturava psicologicamente, pediam para eles negarem o nome de Jesus Cristo, para eles negarem aquela fé, tudo no entendimento de que eles estavam destruindo o plano de Deus para a vinda do Messias. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? A perseguição é a primeira parte aqui da nossa lição, e os irmãos vão ver que nós temos aqui alguns versículos que mostram isso, como Atos capítulo 9, versículo 1, Atos 9, 21, onde Saulo, ele era como um leão feroz indo atrás das suas presas, buscar essas pessoas e prender para extinguir o evangelho, para extinguir essa pregação dessa igreja primitiva. E o que o apóstolo Paulo fez com isso foi exatamente o contrário, foi incendiar, foi jogar gasolina na fogueira, porque quanto mais ele perseguia, mais o povo falava desse amor de Jesus Cristo. Então nós temos a segunda parte aqui da nossa lição. Agora que nós entendemos todo esse posicionamento do apóstolo Paulo, nós temos a nossa segunda parte da lição, onde ele começa a perseguir. Então eles viram que em Jerusalém não tinha jeito de parar aquele processo, e o apóstolo Paulo ele vai para outras cidades. E nós temos aí um segundo ponto dessa situação, que é a questão de Estevão. Estevão foi um dos primeiros, né, depois de João, que foi decapitado ali pela filha, um pedido da cabeça pela filha de Herodes, né? Nós temos Tiago também, que morreu, o apóstolo Pedro, que foi aprisionado e o anjo libertou ele de lá. E nós temos aqui uma outra situação que marcou muito a vida de Paulo, que foi a situação de Estevão, porque ele cita isso. Então, isso que nós estamos contando aqui, estamos ensinando nessa aula, é importante o professor colocar isso para os alunos, que é a biografia escrita pelo Lucas, né? E depois exposta e depois comentada pelo próprio Paulo. Então nós temos duas testemunhas, nós temos o Lucas escrevendo essa biografia, ouvindo de várias pessoas a história, né, oralmente, e nós temos depois o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, e nós vamos ver ele contando essas histórias, que ele perseguia o povo, que ele era terrível, que ele era blasfemo. E nós temos aqui um segundo ponto aqui da nossa lição, que é quando o apedrejamento de Estevão, porque Estevão ele também era um erudito judeu, então ele tinha todo o domínio da palavra, né? Ele sabia pregar, ele conhecia o Antigo Testamento como Paulo, e aí nós temos Estevão nas sinagogas pregando, e nós temos os judeus de Alexandria, aqueles que fizeram essa tradução da Bíblia, que
que conheciam toda a parte do Antigo Testamento, que já estava fechado de Gênesis a Malaquias, né? E eles vão argumentar com Estevão. Só que Estevão, ele é eloquente, ele também é erudito, e eles não conseguem argumentar com Estevão, porque Estevão tinha duas coisas. Ele tinha a erudição, né? O conhecimento da cátedra, da faculdade, mas Estevão também tinha a unção do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo, assim como Pedro, assim como os outros discípulos. Então, quando eles abriam a boca, diferentemente dos discípulos que não tinham toda a instrução judaica, Estevão, ele tinha essa instrução. E eles não conseguiram contrapor os argumentos de Estevão, porque Estevão, ele vem ali do Antigo Testamento e ele vem conduzindo tudo, e quando ele chega no clímax, ele apresenta Cristo. Então, no auge, no apogeu ali da história, ele mostra que é Cristo que cumpre esse propósito. E eles não conseguem contrapor isso, e eles apedrejam, então, Estevão. E nesse apedrejamento, nessa intolerância de aceitar essa visão que Estevão tinha, eles começam a perseguir toda a igreja, né? Então nós temos aí o sistema romano sendo usado contra a igreja cristã. Então a igreja tinha acabado de nascer, né? Porque Cristo é quem funda a igreja, é Ele quem conduz os 12 apóstolos, né? A igreja se monta ali em Jerusalém, começa a falar desse Cristo ressuscitado, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e eles perdem todo o medo de falar de Cristo, e aí começa-se uma perseguição contra a igreja. Por que essa perseguição contra a igreja? Então, estamos aqui na parte 3 da nossa lição. Como era essa perseguição? Então, essa perseguição acontecia porque o judaísmo não aceitava essa outra religião, né? Não aceitava essa outra fé que estava sendo anunciada. Então, havia ali uma intolerância religiosa, vamos dizer assim, e essa fé minava os fundamentos do judaísmo, porque os fundamentos do judaísmo era você obedecer à lei, especificamente toda a lei, toda a Torá, né? A lei ela era dividida em 3 partes ali, então nós tínhamos as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. E o judaísmo, o cristianismo, ele não estava seguindo essas leis cerimoniais, principalmente as leis cerimoniais. As leis morais e as leis civis seguiam, mas as leis cerimoniais, que são a parte espiritual de toda aquela religião, o cristianismo não seguia aquelas leis cerimoniais. Então, isso minava tudo aquilo que eles já estavam ensinando desde a época de Esdras, desde a época de Neemias. E isso gerou um choque, e eles foram começar a perseguir essa igreja. E para perseguir essa igreja, eles usavam o próprio sistema romano, né? Então você tinha ali toda a jurisprudência romana que permitia perseguir e aprisionar aqueles dissidentes da fé judaica. Ocorre que quando eles começaram a perseguir esses judeus, né, porque eles não estavam preocupados com os gentios, não havia uma preocupação com aqueles que não eram judeus. A preocupação maior do apóstolo Paulo era com os judeus, porque eram os judeus que estavam deixando a fé, eram os judeus que estavam minando a fé. E aí esse apóstolo Paulo, ele vai atrás desses judeus em todas as regiões e esquece que o cristianismo, que a fé em Cristo não era só para os judeus. A fé em Cristo ela era para todas as nações. Então os gregos estavam incluídos, os egípcios estavam incluídos. Então nós temos uma lista ali, uma lista de pessoas de várias as nações no mundo que começam a ouvir esse evangelho
enquanto os judeus estão sendo perseguidos, né? Eles tinham a carta do Império Romano para perseguir os judeus, enquanto os gentios eles continuavam aprendendo e eles não podiam ir atrás desse pessoal que era gentio, porque não estava mudando de fé nenhuma, né? Eles não tinham essa autonomia. Então, o que nós aprendemos, queridos, dessa nossa aula hoje, tá? Já indo para a nossa conclusão e aplicação pessoal, porque eu acho que isso é muito importante para nós hoje. O que nós precisamos entender é que Cristo foi quem fundou a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, olha, ele faz uma pergunta ali para os discípulos, quem as pessoas estão dizendo que eu sou, né? E o apóstolo Pedro faz a resposta dessa pergunta e ele diz, olha Pedro, não foi carne que te revelou, não foi a faculdade, não foi alguém que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo que te revelou isso, foi Deus. E você é uma pedra, mas sobre a pedra que sou eu, né, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o apóstolo Paulo e os outros perseguidores, né, Caifás e os outros que estavam ali, não entendiam é que a igreja foi fundada por Cristo. Ele é o fundador da igreja e ele é o Deus Todo-Poderoso. Além de ser o Messias esperado, ele também é o fundador da igreja. O outro ponto importante, quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele diz que a casa de Deus, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Esse é um aspecto importante de nós entendermos, porque você não pode esperar verdade de outras instituições. A única instituição que carrega a verdade é a igreja. E esse é um dos motivos que nos últimos 2000 anos a igreja não pereceu, porque ela carrega a verdade, que é o Cristo ressuscitado. Outro ponto importante, quando Paulo escreve ali em Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 8, ele diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele escreve para aquela igreja. Ou seja, a verdade ela sempre vai prevalecer, porque Deus, ele é o autor da verdade. Deus é a verdade, é a pura verdade. Quando nós vamos ver lá em Provérbios falando da sabedoria, ele linka isso para o próprio Cristo, porque Cristo é a sabedoria, ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, esse é um dos motivos que a igreja nunca vai ser vencida por governo nenhum, por instituição nenhuma, porque a igreja é a própria verdade. E nós temos aqui, quando o outro ponto importante, além desses outros 3 pontos que nós colocamos aqui, é que o Espírito Santo é quem conduz a igreja. Era ele quem conduzia os discípulos naquela época, era ele quem direcionava e é ele quem direciona a igreja hoje, porque quando você aceita Cristo, o Espírito Santo ele toma conta da sua vida e ele começa a direcionar. Então você tem um direcionamento do próprio Deus e não tem como alguém parar ou diminuir esse direcionamento. E a Bíblia, meus irmãos, é o último ponto aqui, os 5 solas, né? Somente a Escritura. Então nós já temos uma Escritura que conta a história e a igreja vai sempre seguir essa estrutura. Então quando você pega esses pontos mostrando que Cristo foi quem fundou a igreja, que Cristo é a própria verdade, né? Que o Espírito Santo está tocando todo o projeto, é ele quem está executando com a boa vontade daqueles que se submetem à vontade de Deus, e que nós temos essa Bíblia escrita, essa fé, essa graça, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Deus da glória, sola Cristo. Quando nós temos esse conjunto de fatores, não tinha como Saulo de Tarso perseguir e vencer a igreja. Não tinha como o Império Romano vencer a igreja, porque a igreja tinha todos esses pilares que sustentavam e sustenta ela até hoje.
O que é importante nós aprendermos aqui nessa lição, né? O que é importante nós tirarmos de conceito? Nós precisamos continuar a anunciar o Cristo. Nós precisamos continuar a falar de Jesus Cristo. Por que isso é importante? O comentarista da nossa lição, que é o pastor Elienay Cabral, né, ele coloca, nós temos muitos países no mundo onde é proibido você usar a Bíblia. Nós temos mais de 50 países no mundo que, se você for encontrado com uma Bíblia, você vai ser preso, porque você está subvertendo ali a fé daquela nação. Nós temos um site chamado Portas Abertas, onde você pode consultar aí essa lista de países. E quais são os governos que mais perseguem a igreja hoje? Os governos que mais perseguem a igreja são os governos comunistas. São os governos socialistas, né? Onde você tem uma ditadura, um totalitarismo implantado. Então nós temos muitos governos que são teocracias islâmicas, e esses governos perseguem os cristãos, e nós temos governos que são totalitarismos, que são comunismo, e esses governos eles perseguem o cristão porque a base do comunismo é o ateísmo. Então não ter fé em nada. Você não pode ter fé em Deus. Você não pode ter fé na existência de um Criador, na existência de alguém que pode perdoar pecado. Não existe esse conceito de pecado. Então nós temos essa situação em muitos países no mundo, e o que a igreja precisa fazer hoje? Continuar falando de Cristo. Nós vamos ver nas próximas lições como foi esse processo do apóstolo Paulo, a conversão dele e tudo mais, mas nós precisamos continuar anunciando esse Cristo. Continue dizimando e ofertando, ajudando a sua igreja, porque nenhuma igreja, nenhuma fé consegue ir para frente sem recursos financeiros. Então precisa ter o missionário, né? Precisa ter o recurso financeiro para manter a igreja aberta, para ter o programa de rádio, para ter a transmissão pela internet, para ter o computador, para ter os dados. Então precisamos de recurso financeiro para continuar fazendo a obra de Deus, para manter a creche, manter a casa de recuperação, manter a escola aberta, manter o asilo aberto, então a casa de idosos. Então a igreja precisa de recursos para manter, para continuar crescendo e falando desse amor de Cristo. Ore, jejue e leia a Bíblia. Então é muito importante que você tenha certeza do que você aprendeu. E você só vai ter isso orando e tendo comunhão com Deus. É isso que as pessoas não entendem. Quanto mais percebem